Amados irmãos, a graça, a paz e a misericórdia. Amém. Vamos dar prosseguimento no estudo de Atos, que aqui em Nova Odessa irmãos têm tido. A porção de hoje é o capítulo 3. Podemos, quem quiser poder abrir suas Bíblias, capítulo 3, livro de Atos, versículos do 11 até o versículo 26. Amém. Irmãos que puderem também colocar ali em cima, mas chamar os irmãos para lermos juntos esses versículos. Peço aos irmãos, enquanto leem esses versículos, tentem reparar nos detalhes. Há muitos detalhes impressionantes nesse texto de hoje. Algumas palavras em maiúsculo nos saltam a atenção. Quero pedir para os amados irmãos, enquanto leem, reparem nos detalhes. Amém. Podemos ler? Sim. Apegando-se a ele, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos nós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Vamos ter mais um tempo de oração. Glória, honra, majestade sejam dadas somente a ti. Nenhum outro é digno nos céus, na terra ou debaixo da terra de receber louvor, glória e adoração. Por isso nós nos prostramos aqui diante do Senhor mais uma vez. Pedimos ao Senhor que nos abra as tuas sagradas escrituras para nós. Queremos entendê-las e aplicá-las nas nossas vidas. Queremos o teu falar conosco aqui essa noite. Ó Senhor, queremos que o Senhor fale pessoalmente, individualmente em cada coração. Ó Senhor, se porventura algo que aqui for falado não provier de ti, Senhor, concede-nos misericórdia
para que possamos rejeitar aquilo que não provém do Senhor. Amém. Só queremos receber apenas a tua palavra, Senhor. Amém. Ela é apta, Sim. ela é santa, Amém. ela é pura, Amém. ela nos lava, Senhor. Sim. Ó, como estimamos a tua palavra, Senhor. Ó, a tua palavra é luz para os nossos caminhos nesses dias de trevas. Faze-nos ver o Messias, Amém. faze-nos ver o Cristo. Amém. Ó, Ele que é o centro de todas as coisas, Ele que é a expressão exata do ser de Deus e que sujeitou todas as coisas Amém. pela palavra do Senhor. Sustenta todas as coisas pela palavra do Senhor. Amém. Senhor, nós nos dobramos diante do Senhor essa noite. Abre os nossos corações, dá-nos espírito de sabedoria e de revelação, Senhor, para entendermos esse texto, Sim. em nome de Jesus. Amém. Então, amados irmãos, os textos bíblicos que nós vamos observar essa noite são sobre a repercussão do milagre que foi visto há 2 semanas atrás. O irmão Marcelo esteve compartilhando conosco, Atos 3, versículos de 1 a 10, fala da cura do coxo de nascença. Só que essa cura ela teve uma grande repercussão, e esse é o tema dessa noite. São bastantes versículos, como vocês perceberam, né? Então, por conta da repercussão desse milagre, Pedro teve até de fazer um discurso, por conta da repercussão. Não foi algo simples, não foi algo comum que aconteceu ali em Israel naquele momento. Então, se os irmãos quiserem voltar um pouquinho para trás, no capítulo anterior no livro de Atos, capítulo 2, especificamente versículo 43, diz o seguinte, está falando sobre os primeiros dias da igreja, né? Pouco tempo antes de acontecer esse milagre, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, o texto desse versículo, Atos 2, 43, ele vai trazer, além da primeira menção que é linda, maravilhosa, e traz um princípio para toda a igreja que quer seguir as mesmas pegadas desses amados irmãos, temor em cada alma. Porque o cristianismo atual não é como o cristianismo anterior bíblico, porque não há temor. Cada um acha que pode fazer o que quer na igreja. Cada um acha que pode fazer o que quer, a hora que quer, falar o que quer. Mas havia temor naqueles dias. Amém. Por que não se vê milagres como naqueles dias? Porque não há temor no nosso meio. Enfim, mas esse não é o tema de hoje. A questão é que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Esse texto ele vai trazer uma ideia do quê? De uma quantidade, algo quantitativo. Muitos prodígios e sinais. Eram muitos que aconteciam ali. Não dava para ficar detalhando todos. Mas o Espírito Santo, que é o autor das Sagradas Escrituras, ele fez questão de destacar e deixar para nós o milagre que aconteceu, Atos 3, 1 a 10. O milagre desse coxo de nascença. Por que o Espírito Santo escolheu esse milagre específico, dentre tantos sinais e prodígios que aconteceram naqueles dias? Havia um motivo para isso. Então, o texto de Atos 2, 43 fala desses muitos prodígios e sinais de uma maneira genérica. Mas quando a gente vai para Atos 3, 1 a 10, existe um detalhamento. O Espírito Santo é como se abrisse uma lupa naquele milagre específico para nos dizer algo em específico também. Por que houve tanta repercussão, afinal, né? Então, o final do versículo 10, se você reparar, vai falar que o povo, à vista daquele milagre, da cura do coxo de nascença, o povo se encheu de admiração e assombro com aquele milagre. Assombro e admiração. Admirar algo é ter algo em alta conta, é você considerar de maneira atenta, é você ter um extremo respeito por aquilo e até veneração. Isso é admiração. Significa você contemplar algo, contemplar na sua olhada, é você gastar tempo olhando para aquilo. Você contempla algo com grande prazer de ter isso. Foi isso que aconteceu nesse milagre. Você sentiu uma sensação de surpresa, de algo inesperado que está acontecendo, algo inédito. Já a palavra assombro, no versículo 10, ela vai falar de um grande espanto.
uma sensação de terror infundido. Até isso. Então, ou seja, o povo ficou de cabelo em pé com aquele milagre. Amém. Mas novamente eu pergunto por quê? Por quê? Versículo 11, que é o primeiro versículo dessa noite, ele também diz algo interessante a respeito da reação do povo com aquele milagre. Versículo 11, lendo ele, apegando-se ele para o coxo, ex-coxo de nascença a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. O texto ele começa dizendo, né, que esse ex-coxo de nascença ficou apegado. Apegado não é só você ficar junto por um momento, mas é você não querer largar. Isso é você ser apegado ao. Então esse ex-coxo ficou apegado ao apóstolo Pedro e ao apóstolo João. Não queria largar eles. E não só o ex-coxo ficou apegado a eles, mas o versículo 11 fala que todo o povo correu atônito até eles, para junto deles. Então, assim, falando do ex-coxo, é uma reação totalmente natural, né? Ele foi beneficiado, foi curado, então era normal que ele ficasse apegado a Pedro e João, talvez para agradecer, talvez para estabelecer um relacionamento com eles. Mas o povo, quando você olha para a reação do povo, a palavra de Deus diz que eles correram. Você só corre por algo que você tem desespero. Eles não foram andando até Pedro e João, eles correram. E não correram apenas, mas correram atônitos. É uma reação descontrolada. A palavra atônito significa você ficar perplexo, espantado. Então, por que tal perplexidade com tal milagre? Então, vamos responder isso. No texto do profeta Isaías, Antigo Testamento, capítulo 35, versículos 5 e 6. Isaías 35, versículos 5 e 6 vai trazer a resposta da reação do povo para nós. Está lá no Antigo Testamento. E o povo conhecia muito bem as Escrituras do Antigo Testamento. Por isso, tal reação. Então, esse capítulo de Isaías, em específico, vai falar da grandeza e da glória do reino do Messias. Então, versículos 5 e 6 de Isaías, do capítulo 35 de Isaías, diz o seguinte: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros correrão. Amém. Desse texto de Isaías, e tem vários outros, Isaías 61, no Pentateuco tem vários textos que o povo de Israel conhecia muito e muito bem, dão base para um pensamento que era comum naqueles dias de Jesus e nos dias dos apóstolos, os dias de Pedro e João, fazendo esse milagre da cura do coxo de nascença. E o povo de Israel associou esse texto de Isaías com aquele milagre que estava acontecendo. Qual era esse pensamento? Os antigos rabinos, bem antigos, eles classificaram os milagres de uma maneira geral em duas categorias. Haviam duas categorias de milagres classificados pelos rabinos antigos. Primeira categoria de milagres que qualquer pessoa capacitada por Deus poderia realizar. Então, Deus capacitaria tal pessoa poderia curar um coxo, poderia curar uma cegueira de alguém, uma surdez, uma mudez, poderia expulsar um demônio, e etc, etc. Essa é a primeira categoria, qualquer pessoa usada por Deus, no poder de Deus, poderia fazer um milagre. Essa é a primeira. Então, esses seriam milagres convencionais. Qualquer pessoa, mais uma vez repetindo, capacitada por Deus, poderia realizar. Mas havia também uma segunda categoria de milagres. Qual é essa categoria? Nessa segunda categoria de milagres, não bastaria que você fosse alguém capacitado por Deus para realizar um milagre. Pois esses milagres estavam além da nossa ossada, além das nossas capacidades. Eram milagres excepcionais que apenas uma pessoa poderia efetuar: o Messias, o ungido de Deus. Aleluia. Quando Israel visse esses milagres
milagres, eles poderiam ter um apontamento, um norte, uma direção clara. O Messias está aqui. Esse milagre aconteceu, o Messias está aqui. Então essa era a segunda categoria de milagres, que somente o Messias iria efetuar em Israel. Então esses milagres dessa segunda categoria seriam, mais uma vez repetido, uma espécie de credencial do Messias, de que ele é o ungido de Deus. Então o versículo 5 de Isaías 35 fala primeiramente o quê? De abrir os olhos de quem? Dos cegos. E no Evangelho de João, capítulo 9, vocês já passaram pelo Evangelho de João, estudaram, né, antes de Atos. João, capítulo 9, versículo 32, diz o seguinte: desde o princípio do mundo, João 9, 32, eu não estou lendo. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego, mas era só um cego comum, cego de nascença. Então os rabinos antigos sabiam disso e se tornou conhecido de todos que quando o Messias viesse, somente ele conseguiria efetuar tal proeza, que é curar um cego de nascença. Então, dentro da primeira categoria de milagres, qualquer um capacitado por Deus poderia curar um cego. Mas um cego de nascença, essa tarefa só o Messias. Amém. Aleluia. Então, nosso Senhor Jesus, ele fez esse milagre. Irmãos, ele ainda fez esse milagre no dia de sábado, dentro de um período de festa judaica, onde havia muita gente em Israel, não só os judeus que moravam ali, mas judeus que vinham de todas as terras e iam para Israel, para que toda a nação de Israel notassem as suas credenciais. O Messias está aqui, o cego de nascença foi curado. E ainda, o que o Senhor Jesus falou? Ele mandou o cego ele se lavar onde? No tanque de Siloé. O que significa o tanque de Siloé? Enviado. Quem é o enviado de Deus? Jesus. Messias. O Messias é o enviado. Então Jesus estava querendo dizer para todos: vejam, o enviado de Deus está presente aqui. Creiam em mim, Israel. Então era como se o Senhor Jesus estivesse falando para a nação de Israel: o Messias está presente, aquele que vocês estão aguardando, que vocês leem nas Escrituras do Antigo Testamento, está presente. O povo viu o milagre ali em João 9, todo mundo conhecia aquele cego ali de nascença, e o povo questionou o cego, pois todo mundo sabia que não era um milagre comum. E o que eles fizeram? Foram até quem? Os fariseus, que eram autoridades do povo de Israel. Só que, qual foram as reações dos fariseus? Os fariseus, infelizmente, ficaram preocupados, porque Jesus não guardava o sábado. E não só isso, eles acabaram inferindo que Jesus era um homem pecador, está lá no João 9. Não só falaram: esse homem não é de Deus, ele não guarda o sábado, esse homem é pecador. Irmãos, em vez de crer no Senhor, eles atribuíram pecado ao Senhor. E os fariseus foram e questionaram aquele ex-cego se aquele que curou ele era um profeta. E o ex-cego só respondeu uma coisa: a gente conhece a história: eu não quero saber se ele era um profeta, eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Só que os fariseus, ainda não acreditando na história, eles foram até os pais daquele que era ex-cego, duvidaram que ele tinha realmente nascido cego, interrogaram os pais do ex-cego: aquele cara é realmente teu filho? Ele realmente nasceu cego? E os pais confirmaram tudo: realmente ele é nosso filho e realmente ele nasceu cego, para acabar de vez com qualquer tipo de suspeita e refutando toda e qualquer iniciativa dos fariseus. Então eles confirmaram tudo isso. Irmãos, mas ao invés dos fariseus irem até o Senhor e crerem, o que os fariseus fizeram? A reação deles foi ameaçar a família do cego, ameaçar o cego de expulsá-lo da sinagoga e do convívio com Israel se eles divulgassem esse milagre. Que coração maligno e perverso! Eles não tinham temor de Deus em seus corações. Então, outro milagre, esse foi um milagre messiânico, a cura do cego de nascença. Outro milagre messiânico
feito por Jesus, foi a ressurreição de Lázaro. Aleluia. Segundo a tradição judaica, que todos ali conheciam, quando um homem morresse, qualquer pessoa, qualquer homem que morresse, o espírito ficava pairando sobre o corpo daquele homem durante 3 dias. E durante esses 3 dias havia a possibilidade de ressurreição. Bom, irmãos, agora nós entendemos por que o nosso amado Senhor demorou tanto, né? Todo mundo sabia. O Senhor de propósito esperou 4 dias para provar que Ele era o Messias. 4 dias, todo mundo entendia, não existe mais possibilidade de ressurreição. Se alguém ressuscitar um morto que morreu depois de 3 dias, só o Messias. E ali o Messias estava presente. O Messias curou Lázaro, ressuscitou Lázaro, chamando Lázaro do mundo dos mortos, do Hades. Lázaro vem para fora. Mas o povo não creu no Senhor. A reação dos principais sacerdotes e fariseus ali presentes com esse milagre foi a seguinte: eles conseguiram ser piores do que no caso do cego de nascença. O que eles fizeram? Eles começaram a traçar planos para matar o Senhor Jesus. E começaram a traçar planos para matar Lázaro. Coitado de Lázaro, né? Já havia sido morto uma vez, mal tempo voltou à vida, já queriam matar ele de novo. Então, outro milagre messiânico que nosso Senhor Jesus fez foi a cura de um leproso. Amados irmãos, no livro de Levítico, capítulos 13 e 14, e ainda outros textos do Pentateuco, há instruções extremamente detalhadas dadas para os sacerdotes, de maneira exclusiva, sobre como purificar alguém que tinha sido curado de lepra, para os sacerdotes de Israel. São uma série de rituais, preceitos, unções que tinham que ser feitas, aspergir a sangue, etc. Tem muitos detalhes em Levítico 13 e Levítico 14. Só que qual que é a grande questão, amados irmãos? Nunca houve uma cura de leproso em Israel. E todos aqueles textos de Levítico 13 e 14 estavam sem utilidade até então. E o nosso amado Senhor vai e cura um leproso. Para desespero dos sacerdotes e daqueles grandes chefes do sistema religioso. E aí o Senhor vai lá, apresenta-te ao sacerdote, faz cumprir Levítico 13 e 14, cumpre pela primeira vez depois de mais de 1000 anos, cumpre aqueles preceitos ali de Levítico 13 e 14, que até então estavam inutilizados. E o Senhor Jesus, um pouco depois, ainda cura 10 leprosos, para que não restassem falta de provas de que ele era o Messias aguardado por Israel. Aleluia. Mas qual foi a reação do povo? O povo não creu. Então ainda vamos falar ainda de um último episódio de um milagre messiânico antes de voltar para Atos. É o milagre da expulsão de um endemoniado cego e mudo. Esse episódio está em Mateus capítulo 12, versículos 22 a 32. Eu não vou abrir esses versículos, tá? Mas foi um exorcismo de um endemoniado, exatamente cego e mudo. Amados irmãos, os rabinos antigos, esses mesmos aí, disseram o seguinte: eles conheciam a lida com os demônios. E havia um ritual antigo para exorcismo, para expulsão de demônios. Esse ritual basicamente consistia em estabelecer uma comunicação com o demônio. Eles perguntavam o nome, etc. E o demônio era expulso depois. Era esse ritual que os rabinos conheciam, porque eles conheciam a lida com demônios. Só que, amados irmãos, vejam só que situação ali em Mateus 12, versículos 22 a 32. Ali eles estavam diante de alguém que era mudo. Como estabelecer comunicação? Essa tarefa era só para uma pessoa, só para o Messias. Todos sabiam disso. E havia uma multidão, o texto ali fala que havia uma multidão ali presente assistindo aquele milagre. Os fariseus também estavam presentes. E
Jesus expulsou o demônio sem recorrer a rito nenhum. A reação da multidão presente foi de se admirar e perguntar justamente o quê? Será que nós estamos diante do Messias, do filho de Davi? Eles perguntaram isso. Só que a reação dos fariseus, diferentemente da reação do povo, que teve mais discernimento do que os fariseus, sabe o que eles fizeram? A reação, infelizmente, dos fariseus foi dizer que o nosso Senhor Jesus estava possuído por Beelzebul, o príncipe dos demônios, e atribuíram a cura, a expulsão daquele demônio ao poder de Satanás. Foi o Espírito Santo que agiu ali. Mas eles atribuíram aquilo ao poder de Satanás, dizendo que nosso Senhor Jesus estava possuído por Beelzebul. Que falta de temor. Não havia temor de Deus. Então a nação de Israel, exatamente desse momento em diante, foi onde aconteceu a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ali naquele momento, a nação de Israel, desde exatamente daquele momento em diante, se tornou como quem, amados irmãos? Uma figura do coxo de nascença que nós vimos há 2 semanas atrás. Israel se tornou como aquele coxo que, como foi falado, não conseguia adorar a Deus, pois o lugar de adoração a Deus era o templo. Israel não conseguiu mais adorar a Deus, pois espiritualmente Israel, a nação de Israel como um todo, se tornou coxa. E não adorava o Senhor. E, para piorar, os assuntos de Israel, desde então, se tornaram os mesmos assuntos daquele coxo. Quais eram os assuntos daquele coxo? Esmola, dinheiro, negócios. Israel só fala de dinheiro, só fala de negócios. Quando você pensa em judeu, você só pensa em banco, em dinheiro, em transações, em comércio. Essa é a figura de Israel. Israel se tornou aquele coxo. Então, respondendo à pergunta da perplexidade, o porquê da perplexidade, do assombro daquele povo diante daquele milagre, é porque aquele milagre era um milagre messiânico. Então, dá para entender por que tão grande reação. E do Espírito Santo tem destacado tão grande milagre ali. Mais uma coisa interessante a notar sobre esse milagre de Atos 3, 1 a 10, é o lugar onde ele ocorreu. Porta Formosa, Pórtico de Salomão. Existe alguma outra referência, alguma outra coisa que aconteceu antes nas Escrituras exatamente naquele lugar? Existiu sim. Se você for olhar João capítulo 10, versículos 23 até o versículo 25, eu vou ler rapidamente aqui. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse e não credes. Por que eles não creram? Olha a palavra de Jesus logo em seguida. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Ou seja, as obras que ele fez, a cura do cego de nascença, a cura do endemoniado mudo, a cura dos leprosos, tudo isso são as obras que ele fez em nome do Pai, testificaram a respeito de que ele era o Messias, mas Israel não creu. Então, o pórtico de Salomão é o lugar de revelar-se o Messias. Então, o nosso Senhor foi justamente ali naquele lugar, no pórtico de Salomão, que ele fez menção das obras, dessas obras, que todos sabiam e não creram. Obras que testemunhavam a respeito dele. Então vamos voltar para Atos agora em definitivo, Atos capítulo 3, versículo 12, para ver o mesmo princípio que o nosso Senhor Jesus acabou de falar. Jesus ele fazia as obras em nome do Pai. Jesus ele não fazia as obras em seu próprio nome. Jesus fazia as suas obras em nome do Pai. E esse mesmo princípio está aqui em Atos capítulo 3, versículo 12. Vejam, irmãos, como as escrituras, tudo se concatena, tudo se une. Atos 3, versículo 12. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar?
à vista disso, ele fala, né? Disso do quê, né? Do milagre e da multidão em torno de Pedro e João. Pedro ele foi obrigado a começar a dar uma resposta ao povo. Você vê ali a partir dos 2 pontos, né? Ele começa o discurso dele. Pedro aqui, claramente, ele não está se dirigindo à igreja, tá? Ele está se dirigindo à nação de Israel, a mesma que não creu nos milagres e que foi correndo atônita, porque viram um milagre messiânico acontecendo diante deles. Então Pedro ele se sentiu como que obrigado a dar uma resposta ao povo. Então a resposta de Pedro, ela seguiu o mesmo princípio de Jesus. Quando ele diz, por que vocês estão maravilhados ou estão com os olhos fixos em nós, Pedro e João, como se esse milagre tivesse partido de nós, como se nós fôssemos o Cristo. Pedro declara claramente que não foi pelo próprio poder deles ou piedade deles que aquele milagre aconteceu. Foi pelo poder e méritos de outro, pelo poder e méritos de Cristo. Amém. Pedro e João não foram ludibriados por elogios da nação judaica, tampouco foram ludibriados por ter um público ao redor deles, pela admiração do povo. Mas, amados irmãos, a geração atual de cristãos é tão triste como nós olhamos. Qualquer elogio já ilude qualquer um, né? Quantas e quantas vezes o povo cristão atual é ludibriado ao acreditar no que outros dizem a respeito de nós mesmos. O livro de Provérbios fala que o homem é aprovado pelos elogios que recebe, né? O crisol prova a prata e o ouro, etc. O homem é aprovado pelos elogios que recebe. Tem uma história interessante do pregador batista Charles Haddon Spurgeon. Ele pregou para uma grande multidão, talvez seja uma história conhecida de muitos, né? E aquele discurso comoveu muita gente, pessoas chorando, depois foram agradecer, dar tapinha nas costas dele. Irmão, que discurso maravilhoso! E a resposta de Spurgeon foi: Satanás já tinha me falado que eu seria tão elogiado. Então, portanto, amados irmãos, nós não nos ludibriamos, nós não deixamos enganar por elogios e tapinhas nas costas. Tampouco nós queremos isso. Toda a glória e toda a honra é devida somente a Deus. Então esse princípio precisa ficar claro para todo cristão. Esse princípio aqui de Atos 3,12. Nós cristãos vivemos pelos méritos de outro. Nós não vivemos pelos nossos méritos. As nossas obras, irmãos, são trapo de imundícia, né? Nós vivemos pelos méritos de outro. Nós agimos, nos movemos nos méritos de outro, para a glória de outro, não para a nossa própria glória. A vida cristã não diz respeito a nós, mas diz respeito a Ele. Tudo é dele, por meio dele, para Ele. Louvado seja o nome dele. O Senhor Jesus é o centro do universo. Um dia todas as coisas vão convergir em Cristo Jesus e não em nós. Nós não somos centro de nada. Enquanto vivemos achando que somos o centro de alguma coisa, nossa vida cristã vai de mal a pior. Ele é o centro de tudo. É tudo para Ele. Quão cego nós podemos ser achando que somos o centro de alguma coisa, que tudo é para nós. Tudo é para Ele. Aleluia. Então precisamos olhar parar de olhar para nós, né? Pedro e João olharam para eles. O povo tudo estava olhando para eles, mas para quem que eles olharam? Para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém. Então, na carreira cristã, nós somos transformados como? Olhando para dentro, para os nossos pecados, para as nossas falhas, para as nossas fraquezas, debilidades. 2 Coríntios 3, versículo 18, mostra muito claramente para quem nós devemos olhar e como nós somos transformados. Quer ser transformado, irmão? Contemple como por um espelho a glória do Senhor. Então, nós somos transformados de glória em glória, como pela sua própria imagem. Irmãos, sejamos transformados na imagem de Cristo, tenhamos o caráter de Cristo formado em nós. Isso só vai ser feito se olharmos para o Senhor. Isso implica pararmos de olhar para nós, tirarmos os olhos de nós. Então, mais alguém, voltando ao texto de Atos, alguém pode perguntar por que os discípulos puderam fazer um milagre messiânico, se eles não eram Messias? Alguém pode perguntar isso. A resposta está exatamente no Salmo 133, conhecido de tantos. São apenas 3 versículos, Salmo 133. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É
é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amados irmãos, nosso Senhor Jesus é o ungido de Deus. Ele é o Messias. Ele foi ungido com óleo de alegria mais do que qualquer um de seus companheiros. Nosso Senhor Jesus é o Messias, é o ungido de Deus. A palavra Messias significa ungido. Só que essa unção que foi vertida sobre o cabeça, ela não ficou apenas na cabeça. Essa unção, ela desce. Aleluia. Irmãos, essa unção desce para o corpo. E nós somos o quê? Corpo de Cristo. Aleluia. Irmãos, por isso, nós, tão falhos e fracos como somos, se nós tivermos nossos olhos postos em Cristo, apenas nele, nós podemos fazer milagres messiânicos. O Senhor disse: obras até maiores do que as minhas farás. Então, nós somos corpo de Cristo. Ninguém aqui foi ungido diretamente. A unção, você nunca vê um corpo, um pé sendo ungido, né? O mão unge a minha mão, o óleo sendo vertido sobre a mão. O óleo sempre é sobre a cabeça. Amém. E depois desce para os membros. Amém. Então, não existe ninguém no corpo de Cristo, né, que pode se arrogar, né, ungido além dos outros. A mesma unção que todos nós, que o irmão do seu lado tem, é a que eu tenho. Todos nós somos ungidos de maneira igual. Amém. Com exceção do nosso Senhor. Ele é o ungido de Deus. E Ele quis compartilhar a sua unção conosco. Amém. Ele nos tornou o seu corpo. Ele nos assumiu. Amém. E agora, irmãos, isso é grandioso demais. Amém. Percebe a implicação de tudo isso? Aleluia. Tudo aquilo que é dele, toda essa unção, e tudo que implica nessa unção, que foi ungido sobre Cristo, tudo que é dele, ele deseja compartilhar conosco. Amém. Nós somos coparticipantes da natureza divina. Amém. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Aleluia. Nós somos colocados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos unidos ao Senhor, unidos a Ele. E onde quer que o Senhor esteja, nós estaremos também. Amém. Aleluia. Para todo sempre. Já parou para pensar aonde o Senhor vai estar? Se nosso Senhor Jesus vai estar daqui 1000 anos, nós também estaremos. Oh, aleluia. Onde o Senhor estiver, nós também estaremos. Amém. Nós estamos unidos a Ele. Nós somos corpo de Cristo. Aleluia. Somos ungidos. A unção desceu de cabeça. É. Aleluia. Então vamos para o versículo 13 de Atos. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Essa primeira expressão do versículo 13, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é uma expressão que foi utilizada pela primeira vez no livro de Êxodo, quando Moisés estava na sarça ardente. Ele nem ousava levantar os seus olhos de tanto temor de Deus que ele tinha. Era uma expressão que todo o povo de Israel conhecia. Então Pedro, quando se dirige à nação de Israel, lembrando mais uma vez, Pedro não estava se dirigindo à igreja, mas à nação de Israel, que rejeitou e crucificou o Senhor. Ele usou termos que eram familiares a Deus. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E logo em seguida de Pedro usar essa expressão, Pedro usa mais uma expressão familiar aos judeus, o Deus de nossos pais, criando uma familiaridade com eles. O Deus de Israel, Yahvé, o El Shaddai. O que esse El Shaddai, o Todo-Poderoso, fez? Ele glorificou o seu servo. Meus irmãos, veja na sua Bíblia, a palavra servo está minúscula ou está maiúscula? Maiúscula. Quem é esse servo? Esse servo está fazendo menção aqui a um texto conhecido de todos os judeus. Isaías capítulo 52 e 53. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como ovelha muda foi levado aos seus tosqueadores. Eu falo do servo de Deus. Esses dois capítulos. O povo de Israel conhecia essa expressão. E Pedro associa esse servo de Isaías 52, 53 a Jesus.
Então Pedro passa a acusar daí diante a nação de Israel: a quem vós traís? Vocês traíram o servo de Deus que está profetizado lá em Isaías. Vocês traíram eles e vocês negaram eles perante Pilatos. Quando Pilatos decidiu soltar Jesus, tornando a culpa de vocês maior. Pedro estava desejando suscitar temor naqueles corações, corações sem temor, corações homicidas, diante de um ato leviano daqueles que eles fizeram, de matar o servo de Deus. Versículo 14 de Atos: vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem o homicida. Pedro aqui continua adjetivando a Jesus com o conteúdo do Antigo Testamento. Irmãos, veja na sua Bíblia, como é que está em maiúsculo ou minúsculo a palavra santo? Ele é o santo, ele é o justo. Esses são referências ao Pentateuco, todos eles conheciam. E não só isso, Pedro está acusando eles: vocês trocaram o santo, vocês trocaram o justo por um homicida. Vocês trocaram o santo e o justo por Barrabás. Irmãos, alguém santo é alguém que se separou voluntariamente para Deus. Assim era o nosso Senhor Jesus. Tantas e tantas vezes ele se separava dos homens, ia orar em secreto ao Senhor. Irmãos, ele é santo, 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 santo. Aleluia. Ele é separado por Deus e ele é justo. O que é alguém justo? Justo é alguém que tem um procedimento correto diante de Deus, diante dos homens, diante das coisas. Nosso Senhor era justo. O texto de Pedro diz, não lembro onde está: uma vez Cristo tendo Cristo uma vez morrido na carne, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Irmãos, ele é o justo. Não há nenhum justo sequer, só um que é justo, né? Só um que é bom. Aleluia. Versículo 15. Esse texto que eu falei está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Lembrei agora. Versículo 15 de Atos: Dessarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então aqui Pedro, no versículo 15, mais uma vez continua a sua grave acusação contra os judeus, os chamando de assassinos. Mas Pedro também continua adjetivando Jesus com associações e referências que só cabem a Deus, contidas no Antigo Testamento, dizendo que Jesus é Deus, chamando Jesus de autor da vida. Vocês mataram o autor da vida, aquele que criou a vida, aquele que criou todas as coisas. Vocês mataram. Bom, John Wesley tem um cântico, fala: ó mistério, matastes o imortal. Nosso Senhor é o imortal. E o nosso Senhor, ninguém tirou a sua vida, como diz o texto de João 10, ele espontaneamente a deu. Então Pedro, aqui ele continua dizendo para aqueles judeus que o assassinato contra Jesus não foi capaz de vencê-lo, pois Deus o ressuscitou dos mortos. Aleluia. E Pedro mesmo era testemunha da ressurreição. Versículo 16 de Atos: pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos nós. Então Pedro aqui ele descreveu o segredo do milagre, né? Qual que era o segredo do milagre? Está aqui no versículo 16. O segredo é a fé em o nome de Jesus. Porque foi este nome que fortaleceu o coxo. O nome de Jesus deu saúde perfeita a ele e todos testemunharam isso. O nome de Jesus, amados irmãos, não deve ser subestimado. O nome de Jesus não deve ser menosprezado. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. O nome de Jesus é poderoso. Aleluia. Quantas coisas ao longo de 2000 anos de história da igreja foram feitas no nome de Jesus. Nós confiemos as nossas vidas e as nossas mãos,
todo o nosso ser, aquilo que podemos realizar no nome de Jesus. Amém. Pois nós somos dele, nós estamos no nome dele. Amados, nós somos corpo de Cristo, é nosso direito e só nosso utilizar o nome de Jesus. Perceba que privilégio. A nação de Israel não tem esse privilégio, as nações gentias não têm esse privilégio de usar o nome de Jesus. É um privilégio único e exclusivo da igreja. Aleluia. Nós, foi dado a nós o nome de Jesus. Glória a Deus. Nome poderoso, como nós cantamos hoje, nome que está acima de todo nome, e que um dia, nos céus, na terra e debaixo da terra, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É privilégio nosso, amados irmãos, Aleluia. declarar isso com antecedência. Um dia todo mundo vai clamar. Um dia talvez todos sejam forçados a reconhecer que Jesus é Senhor. Mas nós já reconhecemos de antemão. Amém. Porque de fato Ele é Senhor. Amém. Aleluia. Então, irmãos, nós somos representantes do nome do Senhor. Os da área comercial sabem muito bem o que é representar uma empresa, né? Irmãos, nós não representamos uma empresa, nós representamos o nome do Rei do Universo. Representar algo é você estar unido a algo, você ter relacionamento, estar associado a algo. Irmãos, nós, não só hoje, mas por toda a eternidade, estaremos associados a Jesus, associados a esse nome. Glória a Deus. Versículo 17 de Atos. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Então Pedro aqui, ele nos chama, os judeus, de irmãos. Por quê? Porque Pedro, na sua carne judaica, era irmão deles, de fato. E ele enquadra a todos ali, todos, sem exceção. Seja povo comum, seja escribas, fariseus, sacerdotes, etc. Todos foram enquadrados com ignorância, pois fizeram mal em sua ignorância, sem entendimento, sem discernimento. Oh, irmãos, que misericórdia do Senhor, diante daqueles que o mataram, diante dos seus algozes, diante dos seus assassinos, martelaram as mãos do Senhor, colocaram uma coroa de espinhos no Senhor, martelaram os seus pés, penduraram no madeiro, diante de um sol escaldante, a morte para os piores assassinos. Pedro fala: o fizestes na ignorância. Versículo 18: mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Então aqui Pedro faz menção a todos os profetas do Antigo Testamento, dizendo que aquilo que aconteceu com Jesus era cumprimento de profecias. Estava profetizado que o Messias iria padecer, sofrer, e assim foi. Não seria reconhecido por seus irmãos. Oh, irmãos, que figura linda! Eu vou só citar aqui a história de José. José do Egito, a figura perfeita de nosso Senhor. Foi rejeitado pelos seus irmãos, foi preso, tantas coisas aconteceram com José, que se fala com o nosso Senhor, se casou com uma gentia, depois, órgãos, tantas coisas aqui, enfim, não vou me delongar em José, mas José é uma figura de Cristo. Versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Que nesse versículo 19 fica muito claro que sem arrependimento e conversão não há pecados cancelados. Pedro falou: vocês fizeram tudo isso na ignorância, mas arrependam-se, convertam-se. Era esse o convite de Pedro a eles. Ainda há chance para vocês, por mais que vocês traíram o autor da vida, o trocaram por Barrabás, um assassino, o crucificaram entre dois malfeitores, ainda assim vocês fizeram na ignorância. Se arrependam, convertam-se. A chance para vocês, irmãos, a graça de Deus, ela alcança o mais vil pecador. Hitler, Stalin, Mussolini, seja quem for, se clamar ao Senhor em arrependimento e conversão, a graça de Deus o converte, a graça de Deus o salva. Que graça maravilhosa, que graça inexplicável.
Então, mais uma vez, né? Enfatizando, sem arrependimento e conversão, não há pecados cancelados. Por que eu estou falando isso? Porque existem teologias moderninhas, né? Pastores moderninhos por aí, que reduzem o Evangelho, dizendo que não é necessário arrependimento, não é necessário conversão, falam isso, né? Reduzindo o Evangelho. Esses são falsos ensinos. Tem teologias que falam que basta você ser reconhecido como criatura de Deus e está tudo certo. Não, o texto bíblico, a autoridade máxima do texto bíblico diz: arrependam-se, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Amém. Não basta que você encha uma igreja, que você tenha nascido em determinado país, que tem como religião o cristianismo, isso não te torna cristão. Verdade. O que te torna cristão é você se arrepender e converter. Amém. Os seus pecados são cancelados. Então, para aqueles judeus que agiram na ignorância, Pedro, depois de mostrar os seus crimes, os convida ao arrependimento e à conversão. E aí sim eles teriam os seus pecados cancelados. Versículo 20. Para que isso, né? A fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, em que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Então aqui Pedro diz que os pecados cancelados, ainda que sejam algo bom e maravilhoso, né? Eles não têm uma finalidade em si mesmo. O Evangelho não para por aí. O Evangelho nos traz mais bênçãos, mais benefícios. É a boa nova de Deus, a boa notícia de Deus. Você vai ter um pecado cancelado? Vai ter, mas não só isso. Você não vai ser apenas livrado de uma merecida punição. A finalidade é de que, na presença do Senhor, conforme fala o versículo, ou seja, quando Ele voltar, da presença visível do Senhor, quando Ele voltar, venham tempos de refrigério. Mas nós sofremos hoje. Sofremos, nossos sofrimentos vão redundar para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Amém. Mas quando isso vai acontecer? Quando chegar esses tempos de refrigério. Irmãos, haverá tempo de refrigério para todos nós. Isso está profetizado nas Escrituras. Então, quando Pedro aqui menciona os tempos de refrigério, Pedro está fazendo uma alusão a algo que todos os judeus conheciam muito bem, pois isso está por toda a lei dos profetas. O que era isso? A era messiânica, onde o Messias vai governar a partir de Israel todas as nações. Isso ainda no tempo futuro, tempos de refrigério. Claro que a nossa porção como igreja será uma porção celestial. Amém. Teremos nosso tempo de refrigério nas regiões celestiais. Amém. Aleluia. E Pedro afirma mais uma vez, enfatiza aqui que Jesus é o Cristo. O Cristo que já nos foi designado Jesus. Pedro está enfatizando para os judeus: o Messias é Jesus. Não esperem outro. Não fiquem olhando para nós como se nós fôssemos o Messias. Nós somos representantes dele. Jesus. Versículo 21. Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Amém. Então aqui nesse versículo está dizendo, versículo 21, que Jesus foi ascenso aos céus. Nós já vimos isso em Atos 1. E ali Jesus ficará até que chegue o tempo em que todas as coisas devem ser restauradas. Então, se algo vai ser restaurado, significa que houve uma destruição anterior. Então, vai chegar um tempo em que todas as coisas serão restauradas. Então, Pedro enfatiza mais uma vez profecias bíblicas que aqueles judeus conheciam. Profecias que já tinham sido faladas desde a antiguidade. Versículo 22. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então Pedro aqui está fazendo alusão a mais um conteúdo que os judeus ali conheciam, do Pentateuco, que diz o seguinte, está em Deuteronômio, que dentre vossos irmãos, ou seja, a nação de Israel, tá? Isso não é uma promessa para nenhum gentil, é uma promessa aqui para a nação de Israel, dentre eles, dentre os irmãos judeus, Deus suscitaria um profeta semelhante a Moisés. E esse profeta deve ser obedecido em tudo. Amém. Pedro aqui, sem dúvida, está associando esse profeta, profetizado por Moisés, a Jesus. Amém. Isso o texto de Hebreus 1 fala tão claramente, né?
Nestes últimos dias, Deus fala pelo Filho. Então não ficamos esperando outro profeta, nós temos nosso sumo sacerdote, nosso profeta, Jesus Cristo. Então, Pedro aqui também com certeza se lembrava no episódio da transfiguração. Não precisa lembrar da história, né? Ele fez queria fazer 3 tendas ali, e uma voz do céu repreendeu Pedro, a voz do Pai, que disse o seguinte: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele. Irmãos, o segredo da vida cristã é ouvir Jesus. Amém. Que nenhuma outra voz nos tire os nossos ouvidos da voz dele. Ele é o único profeta, o único intermediário entre nós e o Senhor. Versículo 23. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada no meio do povo. Versículo 23 é um texto muito sério. Vocês podem reparar? Pois uma vez que nós sabemos que este profeta é Jesus, o texto diz que quem não ouvir Jesus será exterminado no meio do povo. Quando isso se dará? Nos tempos do refrigério, no tempo da restauração de todas as coisas que Pedro está se referindo. Então aquele que não deu ouvido a Jesus nos nossos dias, quem não der ouvido a Jesus, vai ficar à parte, vai ficar fora, nesses tempos de refrigério, longe do Senhor e do seu povo. Portanto, isso é uma advertência aqui que Pedro está falando, para aqueles que se arrogam, que me escutem, eu sou profeta, me escutem. Aqueles que acham que tem algo a mais do que qualquer outro servo de Deus na terra, que desviam os ouvidos das ovelhas do pastor. Versículo 24 de Atos. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Então, mais uma vez aqui, versículo 24, Pedro está martelando as consciências dos judeus, mencionando os profetas, começando a partir de Samuel e todos os outros profetas que vieram depois. Todos eles falaram disso que? Desses dias futuros. Versículo 25. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Amém. Então aqui mais uma vez Pedro, finalizando seu discurso, ele está fazendo um apelo para os judeus, mais uma vez. Já falou para se arrepender e converter, agora ele está lembrando a eles, aguçando a consciência deles, que eles são descendentes dos profetas. Ou seja, vocês escutaram tudo isso durante toda a infância de vocês conhecem as Escrituras. Lembrem também que Deus estabeleceu uma aliança com os pais de vocês, voltando até Abraão e lembrando uma promessa que se cumprirá nos tempos de refrigério, na restauração de todas as coisas no tempo futuro. A partir de Israel, quando todas as nações serão abençoadas. Isso aqui que Pedro está falando é diferente de Gálatas 3,14, tá, Matheus? Que diz da bênção de Abraão que chega aos gentios no Espírito prometido. Aqui é diferente. Bom, você pode dizer que o Brasil é uma nação abençoada hoje? Com tanto crime, com tanta morte, com tanta prostituição. Nossa nação é uma nação imoral, uma nação corrupta, uma nação doente. E se você olhar para qualquer nação do mundo, você não pode nascer que as nações são abençoadas. Isso vai acontecer no tempo futuro. A partir de Israel, todas as nações serão abençoadas. Então, o versículo 26, para finalizar: tendo Deus ressuscitado o seu servo, mais uma vez servo em maiúsculo, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então, aqui no versículo 26, Pedro conclui o seu discurso mais uma vez, ressaltando a ressurreição do servo de Deus, deixando clara uma ordem que Deus estabeleceu e que será bem vista por todo esse livro de Atos. O Evangelho sempre é enviado primeiramente aos judeus e depois é enviado aos gentios. Para quê? Para vos abençoar, em um sentido específico, que cada um se aparte das suas perversidades. Louvado seja o Senhor, amados irmãos. Vamos orar. Querido Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor. Obrigado pela tua santa e bendita palavra, Senhor.
Ó Senhor, nós mais uma vez, em reverência ao Senhor, nós nos dobramos e oramos a Ti que tudo aquilo que proveio do Senhor possa alimentar os nossos corações. Se porventura algo não proveio de Ti, Senhor, ó Senhor, dá-nos discernimento para jogar fora, Senhor. Nós somos Teus, o Senhor é nosso. Ressaltamos aqui nessa noite, Senhor, que o Senhor é o servo de Deus, o santo, o justo, o Messias esperado. Ó Senhor, dá-nos uma vida cristã na centralidade de Cristo, onde Cristo é tudo em todos. Senhor, leva-nos a tirar os olhos de nós mesmos e olhar para Ti, Senhor, o autor da vida. Ó, leva-nos a recebê-lo todos os dias, a estar em Tua presença todos os dias, pois Tu és o nosso amado, Tu és o nosso querido Senhor. Ó Senhor, onde estaríamos se não fosse o Senhor? Obrigado, Senhor, pela Tua morte, pela Tua ressurreição, pela Tua ascensão, por esse derramamento do Espírito, que desceu da cabeça para os membros. Somos Teus ungidos, somos Teu corpo, Senhor. Ó Senhor, e desejamos ser usados por Ti, Senhor. Usa-nos, Senhor, como nesses dias aqui de Atos. Ainda hoje queremos ser úteis ao Senhor, ou vasos úteis em Tuas mãos, vasos de barro, mas com um tesouro precioso. Somos Teus, por todo sempre somos Teus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor.